Graça e paz, amados irmãos, eu sou a Cristiane Flor e estou como coordenadora da EBD da Primeira Igreja Batista em Parque São Lucas. Senhor, Pai, te agradeço pela oportunidade de falar sobre Ti, de ensinar sobre a Tua Santa Palavra e peço, Senhor, que abençoe essa aula e a vida de cada um dos irmãos que Te buscam, ó Pai, nesse momento. Amém. O estudo de hoje é a lição 12, o risco da depressão por conta das tribulações, experiências de Paulo, quando as inevitáveis adversidades nos ameaçam derrubar. O texto básico é 2 Coríntios 4, versículos 8 e 9, que diz assim: De todos os lados somos pressionados, mas não desanimados. Ficamos perplexos, mas não desesperados. Somos perseguidos, mas não abandonados. Abatidos, mas não destruídos. Eu vou fazer um breve resumo sobre a vida do apóstolo Paulo, para que vocês tenham um conhecimento melhor, da história dele, e aí possamos seguir adiante com o estudo da nossa lição. O apóstolo Paulo, antes de sua conversão, chamava-se Saulo, e ele era perseguidor, dos primeiros discípulos de Jesus. Até que, em uma de suas viagens, entre Jerusalém e Damasco, ele teve uma visão de Jesus envolto numa grande luz. Ele ficou cego e, após estar com Ananias, que impôs as mãos sobre ele, transmitindo a mensagem que Jesus lhe havia dito, para que ele voltasse a ver e se enchesse do Espírito Santo. Ele, desta forma, voltou a enxergar, foi batizado e, depois de alguns dias, começou a pregar. Seu testemunho de vida tocava as pessoas, juntamente com suas palavras verdadeiras. Paulo escreveu 13 cartas no Novo Testamento. Seu trabalho evangelístico abrangeu cerca de 10 anos, principalmente nas províncias do Império Romano, Galácia, Macedônia, Acaia e Ásia. Ele fez 3 viagens missionárias, pregando o Evangelho de Cristo, preparando líderes, obreiros para o ensino das igrejas que iam sendo edificadas. Foi preso, punido com açoites inúmeras vezes por amor a Cristo. Levou a palavra a muitos lugares além de Israel, por isso recebeu o título de apóstolo dos gentios. Bem, muitas pessoas pensam que tornar-se um cristão significa estar livre de angústias e sofrimentos. Isso nunca foi e nunca será verdade, ainda que alguns segmentos evangélicos insistam em afirmar que um cristão verdadeiro não pode conhecer o sofrimento pelo fato de ser filho de Deus, e se o conhece é por conta de pecados ocultos. Sabemos bem que, lidando honestamente sobre esse assunto, nem mesmo Cristo nos disse que jamais sofreríamos. Ao contrário, ele nos diz em João 16:33, eu lhes disse essas coisas para que em mim vocês tenham paz. Neste mundo vocês terão aflições, contudo, tenham ânimo, eu venci o mundo. O próprio apóstolo Paulo também passou por momentos angustiantes e de grande tristeza. Sabemos através de suas cartas que sua caminhada não foi nada fácil. É possível ter uma vida sem tribulações? Não. Estamos sim sujeitos a todo tipo de sofrimento que se possa imaginar. Doenças, morte de pessoas queridas, depressão, acidentes, desemprego, perseguições e etc. O cristão não está livre de absolutamente nada disso. Paulo afirma que em sua caminhada neste mundo passou por muitas tribulações e provações. O fato é que em tudo somos atribulados, porém não angustiados, perplexos, porém não desanimados, perseguidos, porém não desamparados, abatidos, porém não destruídos,
levando sempre no corpo o morrer de Jesus, para que também a sua vida se manifeste em nosso corpo. Segundo aos Coríntios 4, versículos 8 até o 10. Problemas geram angústia. Como as tribulações sofridas pelos cristãos não gerariam angústia em suas almas? Paulo faz distinção, portanto, entre tribulação e angústia. No momento imediato em que recebemos uma notícia muito triste, naturalmente somos tomados por ansiedade e angústia. Isso é natural e não é pecaminoso. Deus nos fez assim. Isso vale quando ficamos sabendo ou mesmo nos lembramos de algo que nos sucederá no futuro e que não temos controle nem domínio. Em tais circunstâncias, somos naturalmente tomados por ansiedade e angústia. A grande questão é que essa ansiedade não pode ser duradoura. Quando estamos bem e temos comunhão com o Espírito Santo de Deus, passados os momentos iniciais, ela é retirada de nós. Nossas mentes e almas são tomadas por uma paz que ninguém compreende e nem é capaz de explicar. Essa paz vem de Deus e guarda o ser humano de pecar e adoecer em consequência da ansiedade ou da angústia. Vejamos o que Filipenses, capítulo 4, versículos 6 e 7 nos diz. Não andem ansiosos por coisa alguma, mas em tudo, pela oração e súplicas e com ação de graças, apresentem seus pedidos a Deus. E a paz de Deus, que excede todo entendimento, guardará o coração e a mente de vocês em Cristo Jesus. Paulo deixa claro que mesmo em meio a tribulações, nunca se sentiu destruído, desanimado ou desamparado, porque ele era cheio do Espírito Santo de Deus. A sua vida era preenchida pelo Criador. Deus era o seu grande tesouro. Paulo passou por momentos de desespero? Sim. No início de sua segunda carta aos Coríntios, ele nos fala de um momento de grande sofrimento e da lição que esse episódio lhe trouxe. Ele chega ao ponto de se desesperar, porque não queremos, irmãos, que ignoreis a natureza da nossa tribulação, que nos sobreveio na Ásia, porquanto foi acima das nossas forças, a ponto de desesperarmos até da própria vida. Segundo aos Coríntios 1, versículo 8. Paulo, naquele momento, se sentia perdido, desprovido de recursos. Durante todo o tempo de seu ministério, ele estava às voltas com prisões, surras, calúnias, perseguições e abandonos. Suas prisões aconteciam logo após surras, nudez e xingamentos. Tudo isso porque ele estava fazendo a vontade de Deus. É de se esperar, portanto, que Paulo em algum momento se sentisse desesperado. Precisamos lembrar que Paulo não foi o único servo do Senhor a passar por situações assim. Tanto no Antigo quanto no Novo Testamento, muitas pessoas tementes a Deus também enfrentaram desencorajamento e desespero. Todavia, todas conheceram o outro lado do desespero, a paz que só vem do nosso Deus. Podemos, com isso, então, tirar 3 lições importantes. Primeira, não devemos confiar em nós mesmos, e sim em Deus. Em Provérbios 3, versículos 5 e 6, diz assim: confie no Senhor de todo o seu coração e não se apoie em seu próprio entendimento. Reconheça o Senhor em todos os seus caminhos e ele endireitará as suas veredas. A segunda lição é que todo ser humano passa por tristezas, advinda das tribulações e intempéries da vida. Em 2 aos Coríntios 1, versículo 3 e 4 diz: bendito seja o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, Pai das misericórdias e Deus de toda consolação, que nos consola em todas as nossas tribulações,
para que com a consolação que recebemos de Deus, possamos consolar os que estão passando por tribulações. Ou seja, né? Nós passamos pelas tribulações e é Deus, com a sua misericórdia, que vem e nos consola. E nos ensina também que nós também devemos consolar os demais que também passam por situações difíceis. A terceira aprendizagem, né, que nós tiramos é que somente a paz de Deus pode acalmar um coração desesperado. Em Romanos 5, versículo 1 diz assim: tendo sido, pois, justificados pela fé, temos paz com Deus por nosso Senhor Jesus Cristo. É Jesus, através, né, da sua graça, através do seu amor, é que nós temos a paz, né? Recebemos a paz de Deus através do nosso Senhor Jesus Cristo, através da justificação que recebemos quando aceitamos Jesus como nosso legítimo Salvador. O grande perigo. Como cristãos, não podemos esperar uma vida isenta de tribulações e sofrimentos. É nessa situação que muitos entram em depressão. Ela não surge do nada na vida de alguém, a menos que a depressão venha por conta de problemas hormonais ou hereditários, né? Parentes próximos com histórico de doenças mentais. A depressão sempre tem como causa algum episódio dramático. As tribulações chegarão como chegaram a todos os homens e mulheres de Deus no passado. Só saiba distinguir tribulação de angústia. A tribulação, na maioria das vezes, não pode ser controlada. A angústia geralmente pode ser controlada à medida em que entendemos o quanto a tribulação é inevitável e, sobretudo, no quanto acreditamos que o Senhor não nos abandonou. Cheios da presença de Deus, será bem mais fácil atravessar os momentos difíceis. É aqui que prevalece o texto de Filipenses 4,13. Podemos todas as coisas quando estamos fortalecidos pelo Senhor. Todas as coisas boas e também todas as coisas ruins. Quando entregamos a nossa confiança em Deus, nós conseguimos passar por essas tribulações, né? Deus, ele usa as situações difíceis que passamos na vida como ferramentas para abandonarmos a autoconfiança, a autocomiseração, que é a pena, né? Pena que sentimos de nós mesmos, o chamado coitadismo, né? A autoglorificação, ou seja, né? Ostentar, né, que tudo que a pessoa conquista é por seu mérito próprio, né? O sofrimento é usado por Deus para lapidar algo em nossos comportamentos que necessitam de serem corrigidos para que nossa vida glorifique a Deus. Em 2 Coríntios 4, versículo 17, diz: porque a nossa leve e momentânea tribulação produz para nós um peso eterno de glória muito excelente. Essa é a lição de hoje. Que Deus os abençoe e até a próxima aula. Tchau!